Estádio Heriberto Wilson. Capacidade 19.200 torcedores. Nós já colocamos mais. Em 95 passou de 31 mil pessoas na final do Campeonato Catarinense. A casa da final da Copa do Brasil de 1991. A nossa segunda casa. Onde vibramos, onde sofremos, mas de onde nunca arredamos o pé. 68 anos de história. E já pequeno para acolher tantos torcedores do Tigre. Por isso o sonho desse novo projeto. Mas para tudo, vamos contar isso desde o início. Essa é Criciúma, no início dos anos 50. Na linha verde, a desembargador Pedro Silva, saindo da hoje Avenida Centenário, à época a linha férrea, nessa linha azul aí. No detalhe em amarelo, onde pouquíssimos anos depois seria construído o estádio Heriberto Wilson. Essa outra imagem aqui mostra melhor o terreno. Tem uma curiosidade, o sentido do campo era diferente, mas o sol prejudicava a visão, principalmente do goleiro. E aí houve uma inversão para o que nós temos na atualidade, uma goleira do lado do Colombo Machado Salles e outra do Colegião. Nas imagens a seguir, uma comparação entre o início dos anos 50 e início dos anos 70. Notem que nos anos 50 não tinha arquibancada, aquele lance central principal. Olha aí, o close da imagem para você ver. Acima, início dos anos 50, abaixo, início dos anos 70, com um lance apenas de arquibancada e o ginásio ao lado. Olha que imagem bacana essa aí. Ela mostra o estádio com aquele lance central onde hoje ficam as sociais do estádio Heriberto Wilson. Aqui nós puxamos uma foto do time do Comerciário na década de 60. Notaram uma curiosidade aí? Eu vou puxar no detalhe. O refletor ficava à frente da arquibancada, certamente atrapalhando um pouco a visão do torcedor, posicionado naquilo que, imaginariamente hoje, seria o banco de reservas do time adversário, na beira do gramado. Aqui em 1974, nesse dia aí, foi a abertura da 15ª edição dos JASC. É como se o torcedor estivesse na atual social, olhando para a goleira do Colegião. Eu chamo a atenção para a altura do muro, puxo no detalhe. Note, cerca de 5, 6 metros de altura. Era a característica do muro que circundava o estádio na época. Meados da década de 70, o estádio entra em uma nova fase de obras. A cidade cresceu, o clube também, e a ampliação tornou-se inevitável para aquela época. As próximas imagens vão mostrar, em etapas, esta ampliação. Esta imagem mostra o avanço da obra, como se estivéssemos olhando de cima do Colegião, com estruturas de madeira mostrando os operários trabalhando, algumas partes da arquibancada prontas e a obra avançando. Nesta imagem, o estádio como ficou até 1992. Com a arquibancada do lado contrário já pronta. Notem no detalhe que ficou sem cobertura atrás do gol do Colegião por um bom tempo. Até que no final da década de 70, o clube conseguiu cobrir aquele espaço da arquibancada como mostra o detalhe. Esse aí é o time campeão de 1986. Ao fundo dos jogadores é possível ver o muro que ficava sobre a antiga arquibancada, no local onde hoje ficam as cabines de imprensa. Olhem lá os patrocinadores, a Eliane, um patrocinador histórico do clube, também a Foralto, que já patrocinava o Criciúma com a sua estampa no muro à época. Esse é o gol do Criciúma contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 86. Notem na marcação onde termina a arquibancada maior e começa aquela arquibancada que não existe mais e que tinha dimensões menores. Uma curiosidade aqui para quem não sabia, nós já tivemos uma torcida organizada cujo nome era Garra Tricolor. Isso nos anos 80, início dos anos 90, precedendo a Guerrilha Jovem. Olha essa entrada do Heriberto Wilson, lá no final dos anos 70. Parece uma recepção de festa hippie. O detalhe mostra uma pilha de tijolos em frente à loja do clube, denunciando que o estádio passava por reformas de ampliação ainda. Agora, a nova entrada bem diferente. Com a conquista da Copa do Brasil, vem a Libertadores da América. Aí lances do jogo de estreia em que o Criciúma venceu o São Paulo por 3-0. E a necessidade de ampliação e modernização do Heriberto Wilson.
Como curiosidade, a imagem de um treino do Criciúma na época em que o estádio passava por reformas de ampliação. Com a reforma, o estádio já tinha fosso. Mesmo assim, havia um alambrado no entorno do gramado. Festa da torcida e, olha só, o mascote tigrão da época, fazendo festa, mas na arquibancada do Heriberto Wilson. Nessa época, faltava muito pouco para chegar ao que o estádio é hoje, apenas a cobertura daquela arquibancada do lado contrário das sociais. Nessas imagens aí desse jogo com São Paulo, é possível observar esse detalhe. E esta é a nossa casa nos dias atuais. As mudanças ficam por conta da pintura. Nesse aí, o detalhe no amarelo e o preto no sentido horizontal. Aqui, no atual, no vertical, com destaque para o branco e também para o amarelo. E aqui a casa cheia, que tem sido uma tônica nesse campeonato brasileiro e que nos emociona e faz arrepiar a pele em todos os jogos do Tigre. Torcedor este que sonha com uma casa maior, mais moderna e confortável. Um sonho de quase 100 milhões de reais que, quiçá, um dia possa sair do papel.